Como produzir conteúdo relevante para as redes sociais é provavelmente uma das maiores preocupações das pessoas que estão envolvidas em marketing digital ou querem construir uma presença online forte e duradoura. Mas hoje em dia, como que a gente identifica os tipos de conteúdo que são importantes e como que a gente executa isso? Então, nesse vídeo específico, a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, um contexto geral do que é a produção de conteúdo hoje e em qual lugar que a gente se encontra. Depois, em algumas dicas de como que a gente pode, de fato, produzir um conteúdo mais interessante. Além de interessante, também um conteúdo que contribua pra gente e pras pessoas que entram em contato. Beleza? Eu sou a Ana Lia, eu sou responsável pela Conteúdo e Tal. É uma agência especializada em marketing e posicionamento. E além disso, eu produzo conteúdo sobre, claro, marketing e posicionamento, mas também conteúdo preocupado em deixar a internet um lugar mais interessante e menos ansioso. Por isso o tema desse vídeo. Então, para começar a falar de conteúdo de valor, conteúdo de verdade, é importante a gente pensar em algumas coisas. Aqui, ó. O Brasil é considerado o quarto país mais estressado do mundo, por um estudo divulgado pelo Ipsos, acho que é assim que fala, em 2024. Ainda em 2024, em junho, a CNN divulgou os resultados de uma pesquisa que diz que pelo menos 68% dos brasileiros são ansiosos, se consideram ansiosos e menos da metade dessas pessoas busca ajuda. Por que eu tô falando isso? Porque outros dados nos mostram que a gente passa, nós brasileiros, passamos pelo menos 9 horas por dia conectados à internet e quase 3 horas e alguma coisa nas redes sociais. Então a gente tem que combinar que não é coincidência. Existem outros fatores, óbvio, que contribuem para essa situação, que contribuem para o estresse, para a ansiedade do brasileiro, situações socioeconômicas, preço, custo de vida, salário, trabalho, tudo isso contribui, óbvio. Mas é importante a gente perceber que se a gente está passando 9 horas por dia na internet e 4 dessas horas nas redes sociais, existe sim uma relação entre a ansiedade, o estresse e os conteúdos, as redes sociais, os espaços que a gente está habitando. Beleza, voltando para a produção de conteúdo. É importante a gente entender esse contexto. A gente entender que tá todo mundo cansado. Mais ou menos 68% das pessoas, por exemplo, que vão entrar em contato com o seu conteúdo são pessoas ansiosas. Então a gente tem que considerar isso para produzir conteúdo de valor. Hoje, produzir conteúdo de valor, principalmente em redes instantâneas como o Instagram, é também pensar em quem está recebendo. Não adianta a gente pensar nos conteúdos a partir da perspectiva de eu quero produzir conteúdo para que esta pessoa curta, compartilhe e me deixe maior, e me siga, e os meus números de seguidores vão lá às alturas, o meu engajamento aumenta, e eu tenho alguma relevância, eu começo a ser relevante. Produzir conteúdo não pode mais ser sobre isso. Produzir conteúdo tem que pensar no que a outra pessoa, a pessoa que está entrando em contato com esse meu conteúdo quer, precisa. E claro, como que a gente faz isso? A gente mapeia as pessoas que a gente quer atingir, é o primeiro passo e é muito importante. Entender o nosso público, entender as pessoas que vão se beneficiar com aquele conteúdo que a gente fala, com o nosso produto, com o nosso serviço, enfim, com o objetivo nosso de produzir conteúdo. E aí, pensar nessa pessoa para produzir. Então, a primeira coisa para pensar em um conteúdo relevante é entender o que a pessoa que vai entrar em contato com esse conteúdo precisa e como que eu vou conseguir melhorar a vida dela falando sobre isso. Por exemplo, esse vídeo. Aqui a gente está discutindo formas de deixar o conteúdo melhor. Então, a pessoa que entra em contato com esse vídeo provavelmente está querendo produzir conteúdo ou já produz conteúdo e quer alinhar, quer afinar, quer fazer com que os resultados sejam melhores e que a produção de conteúdo faça mais sentido, entendeu? Então, é a partir disso que a gente tem que começar a construir as nossas ideias de conteúdo. O segundo passo, e muito importante, é que por muito tempo, principalmente no Instagram, a gente teve uma ascensão dos conteúdos perfeitos, das rotinas perfeitas, aqui no YouTube também. Então, tudo é perfeito. A realidade que eu mostro no Instagram, ela é desenhada, ela não tem erros, ela não tem defeitos. Cada detalhe é milimetricamente pensado no vídeo, cada fio de cabelo é penteado no lugar certo, do jeito certo, para ter um impacto positivo. E esse impacto positivo geralmente é essa sensação de ostentação, ou era, pelo menos, na forma como os conteúdos estavam sendo construídos. E hoje, os conteúdos ascendentes, os que têm bastante engajamento, na verdade são conteúdos que remetem à conversa. Então isso não quer dizer que a gente não tem que pensar na estrutura do vídeo, não tem que pensar no roteiro, não tem que pensar no cenário, não tem que pensar na forma como você se apresenta. Isso é importante. Mas é também importante que a gente pense que não adianta mais a gente fazer super produções para postar um Reels, por exemplo. Quando a gente está produzindo um conteúdo constantemente, conteúdo do dia a dia, aparecendo, conversando, é importante que a gente se proponha a humanizar essa forma de se apresentar.
Claro, de vez em quando é interessante se você tiver a condição de fazer um vídeo mais elaborado, com umas edições mais rebuscadas, mas de vez em quando isso tem que seguir o seu posicionamento, tem que fazer sentido para o seu nicho. Mas no geral, hoje, os conteúdos que mais performam, assim, os conteúdos que mais geram identificação, geram compartilhamento, os conteúdos que mais contribuem para a vida das pessoas são os conteúdos em forma de conversa. Então você pega o seu celular, limpa a câmera, se arruma, assim, né? Se veste de uma forma normal, mas bem apresentado, e começa a conversar sobre assuntos que são importantes. Roteiros são importantes porque daí a gente consegue seguir uma linha lógica de raciocínio e as coisas não ficam perdidas, mas principalmente gerar reflexão, gerar conversa, trazer casos do dia a dia, se propor a construir uma relação e construir uma conversa. Isso é importante. A perfeição já passou. Aquela era de cuidar de cada detalhe, isso já foi. Hoje é importante que a gente crie conteúdo que faça sentido e que converse. Aqui um adendo, hoje o conteúdo lo-fi, que é o conteúdo justamente com as luzes mais baixas, com uma iluminação mais quente, que tenha esse ambiente de plantas e sofás com um café, esse tipo de conteúdo, ele performa muito bem, porque ele traz esse aconchego e ele vai um pouco em contramão desse conteúdo perfeito, super elaborado, com ostentação e coisas nesse sentido. E agora, depois que a gente já considera o público, já se posiciona de uma forma humanizada e que consiga se conectar com as pessoas, é importante a gente pensar nos princípios básicos de frequência, de constância e de tentativa e erro. Quando a gente se propõe a produzir conteúdo, é muito comum que a gente se frustre porque os resultados não vêm instantaneamente. Isso é muito, muito, muito comum. Mas mesmo assim é importante que a frequência e a constância estejam super presentes dentro da sua produção de conteúdo. Por que isso é importante e por que isso faz com que o seu conteúdo seja relevante? Primeiro, claro, você vai desenvolvendo a habilidade de produzir conteúdo na medida que você faz com mais constância e com mais frequência. Isso é importante. Segundo, que você começa a construir uma audiência e você começa a ser considerado pelas pessoas pelo seu conteúdo, independente que a sua audiência comece pequenininha. E aí, por último, é importante testar os formatos e ver o que funciona para você ou não. Então, por mais que essas não sejam dicas de construção de conteúdo, é super importante a gente pensar que precisa ter frequência, precisa ter constância. Não só pelo algoritmo, a gente não faz isso só pelo algoritmo, mas a gente faz também pela gente. A gente vai entendendo, analisando e conseguindo construir esse tipo de conteúdo. Um terceiro ponto dentro da produção de conteúdo seria os conteúdos de análise. Por que isso é interessante? Porque nesse formato a gente tem a oportunidade de analisar outros profissionais, analisar casos, analisar situações da atualidade e elogiar ou criticar. Quando a gente fala de criticar, é importante a gente cuidar quando a gente vai criticar o trabalho do outro, né? Isso sempre gera um posicionamento, é uma forma de se comunicar, mas também gera uma situação meio delicada. Se fizer sentido pra você, beleza, mas isso precisa ser considerado. Mas, sobretudo, quando a gente pega, por exemplo, o perfil de um profissional que a gente admira, ou um perfil que faça sentido para as pessoas do nosso nicho, analise, destrinche, aponte o que é importante, aponte o que pode ser melhorado de alguma forma. Isso tudo traz, primeiro, que você tem conhecimento na área, e segundo, a sua opinião. Também existem hoje, principalmente na área da saúde, muitos casos, muitos profissionais, psicólogos, que analisam, por exemplo, uma situação que gerou polêmica. E aí, a partir dessa polêmica, ele dá o seu olhar, ele dá a sua abordagem a partir daquilo. Lidar com as coisas do dia a dia, se aproveitar das polêmicas que acontecem, se aproveitar das coisas que estão na mídia, dos fatos que estão na mídia, é muito interessante porque já tem um burburinho grande a partir disso e aí você vai no hype. Esse tipo de conteúdo, claro, ele precisa de um tempo, ele precisa de um desenvolvimento, mas quando a gente se propõe a analisar coisas, a colocar a nossa opinião, a pensar fora da caixa e pensar também nesses acontecimentos que fazem sentido para as pessoas com quem a gente conversa, é interessante. Então também é um tipo de formato que pode funcionar. Se quer mais uma dica, não é uma regra, mas sobretudo a gente tem que pensar e tem que analisar o que as pessoas que a gente quer atingir estão consumindo e como que a gente pode se colocar dentro dessas situações. Uma última dica que eu daria é para prestar atenção no tipo de profissional que você quer ser produzindo conteúdo. Existem várias formas da gente se posicionar, né? E esse direcionamento geralmente vem de uma estratégia de marca. Mas se você está seguindo a sua estratégia de marca ou está no processo de construção de uma estratégia de marca ou ainda não tem muita certeza de qual que é o seu posicionamento nesse sentido, é importante pensar que tudo que você fala, você está comunicando quem você é e você também está atraindo as pessoas que se identificam com aquilo que você está falando. Quando a gente tem um posicionamento muito crítico, quando a gente tem um posicionamento muito forte, quando a gente tem um posicionamento muito brando, quando a gente tem um posicionamento muito permissivo, a gente vai sempre atraindo essas pessoas. Então, produzir conteúdo relevante é também a gente entender como que a gente quer se posicionar e, a partir disso, fazer isso de forma constante.
Produção de conteúdo é um processo, é uma jornada. E quem geralmente trabalha com produção de conteúdo e conta com a produção de conteúdo como um artifício de divulgação do seu negócio, precisa entender que não é uma corrida a longo prazo, é uma jornada, é uma maratona. E isso não é para assustar ninguém, mas é para a gente pensar que a gente não precisa se matar de produzir conteúdo durante um pequeno período de tempo, porque o resultado vai vir a médio e longo prazo. Então, quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente também tem que imaginar como que a gente quer que o nosso negócio seja visto, como que a gente quer que o nosso negócio seja percebido e quais que são os objetivos que a gente tem com isso. Produzir conteúdo relevante é também conteúdo que seja relevante pra gente e pro nosso negócio. Então, a partir disso tudo, eu acho que a gente já consegue um caminho, já consegue caminhar em direção a um conteúdo que faça sentido para você, para sua audiência e um conteúdo que te traga resultado, independente de qual é esse resultado. A gente vai continuar postando conteúdos aqui, falando um pouco sobre isso, mas o nosso objetivo nunca é trazer fórmulas mágicas, é propor conversas. Aqui vocês podem perceber, não existe um passo a passo, não existe um 1, 2, 3, não existe coisas que vocês realmente precisam fazer e aí vocês vão conseguir 100 mil seguidores do dia pra noite. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que quando a gente analisa, quando a gente pensa, quando a gente considera a pessoa do outro lado, quando a gente considera que estamos produzindo conteúdo num coletivo e, de alguma forma, contribuindo para alguém, contribuindo com o nosso conhecimento, a partir disso que a gente consegue contribuir para que a internet seja um lugar mais legal, mas também consegue construir a nossa presença no digital. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai estar sempre atualizando aqui o canal. E qualquer dúvida, qualquer questão, deixem aqui nos comentários que a gente pode continuar a conversar também.